A EPBR agora é a Agência Eixos, uma nova marca que reflete a nossa energia. Somos a agência de notícias líder em informações sobre os diferentes eixos que compõem os mercados de petróleo, gás e energia e a política no Brasil. A gente lidera os debates para que você possa liderar as decisões. A gente se renova para que você possa renovar o futuro. Agência Eixos, energia renovada para quem decide o futuro. Estúdio Eixos, direto do 11º Fórum do Biogás. Eu, André Ramalho, editor de gás da agência Eixos, recebo o Cristiano Delarte, diretor de distribuição da Natus. Bem-vindo aqui. Obrigada, André. Cris, vamos lá. Qual o papel da distribuidora de gás, né, da concessionária de gás canalizado, para o atingimento dos mandatos, né, de biometano que o combustível futuro, esse marco recente aí da nossa legislação, trouxe? Biometano e gás natural, pela própria definição de serem intercambiáveis, praticamente a mesma coisa, né? Mesmos fins, mesmos usos. Então, o papel da distribuidora é realmente desenvolver, apoiar o desenvolvimento do Estado no que diz respeito ao biometano, fazer chegar esse biometano até o cliente, desenvolver infraestrutura quando for possível ou soluções energéticas para fazer esse biometano chegar até o cliente, e a gente está trabalhando nesse sentido. Desafio a conexão dessas fontes de suprimento à rede de distribuição, assim, é de fato o principal desafio que a gente tem aí para essa política dar certo? O que a gente pensa? Que a gente vai ter que analisar projeto a projeto. Para alguns projetos pode fazer muito sentido, dependendo de onde a rede esteja passando, qual a extensão que tem que construir, investimento a fazer. E para alguns projetos pode não fazer sentido, mas também não inviabilizaria. Se não dá para chegar com rede e injetar mesmo na rede, a gente pode pensar num projeto estruturante, transportar com carretas. Mas a ideia é analisar cada projeto e para alguns pode ser um desafio, e para outros pode ser super viável e injetar na rede. Bom, hoje a Natus está naquele processo, né, de renovação de concessão, apresentou formalmente o pedido de renovação, ainda nos trâmites, ainda aguardando ali a definição pelo governo do Estado, mas nesse processo a concessionária apresenta um plano de investimentos, né, sugerido e tal. Já tem uma ideia de se isso pode abarcar o biometano, de que forma ele está contemplado nesse plano? Havendo uma renovação de concessão, o plano prevê projetos para o biometano, com certeza, nesse sentido que eu comentei da primeira resposta, de impulsionar o desenvolvimento, de apoiar o Estado nesse desenvolvimento dessa energia renovável associada ao gás natural. Tá. Cris, a precificação desse biometano, você tem uma ideia clara assim, de como é que vai se desenhar dentro da concessão? Qual é o ponto do biometano em relação ao gás natural? A gente até comentou no painel. Quando você fala de concessão regulada e tarifa e modelo tarifário, o que a gente defende é que é necessário desvincular a molécula do ativo ambiental, porque vai ter quem queira pagar pelo ativo ambiental, existem clientes dispostos a pagar, e para ser competitivo, para manter a distribuição de gás competitiva, a molécula precisa ser equiparada ou enfim, em linha ali com gás natural para a gente manter a tarifa do cliente final. Nas chamadas públicas das concessionárias, faria sentido pagar o preço da molécula, não? Faz sentido pagar o preço da molécula. Para a concessionária, ainda que exista, por exemplo, como tem em São Paulo, os contratos verdes, em que a concessionária pode ser ali um interlocutor entre o cliente e o produtor para os atributos ambientais, ou até fazer esse caminho, mas não diretamente entrar com o custo do atributo ambiental nas tarifas e na concessão. Os contratos verdes é São Paulo, né, que iniciou esse movimento. Né? Existe em São Paulo. Acho que Minas também seguiu algo parecido. Alguns e estados o estão adotando. Está discutindo ali, né, no decreto. Né? Ainda não vingou. Você tem um diagnóstico assim, por que não? Na nossa realidade de concessão, falta o decreto estadual que nos permita distribuir. Sim. Falando de projeto, a gente segue avançando, fazendo as análises dos projetos, conversando com os produtores, conversando com os clientes, para assim que sair o decreto a gente conseguir avançar e tornar isso uma realidade. Tá certo. Rio está discutindo também, né, um mandato, né, na verdade já tem hoje um mandato previsto em lei, né, mas que precisa ser ainda regulamentado novamente, na verdade, né, ter uma regulamentação atualizada. Estamos no aguardo aí desse decreto ainda. Exatamente. Eu te pergunto assim, o Combustível Futuro coloca uma política de âmbito nacional, né, de mandato. Isso esvaziaria a função dos estados na promoção de políticas públicas por biometano? Ou você acha que são coisas independentes? A gente vai precisar talvez dos dois lados? Eu acho que a gente vai precisar dos dois, até porque como a distribuição, na realidade da distribuição é uma concessão estadual, a gente vai precisar de todo mundo ali alinhado
e todos os apoios serão bem-vindos. Tá certo. E acho que é assim que todo mundo tem trabalhado. Você está falando que a conexão da rede vai depender muito de caso a caso, né, da análise, ver o que se justifica, o que não se justifica. Hoje tem uma discussão com o regulador do tratamento regulatório, né, de fato, dos critérios do que vai ser remunerado, enfim, nas tarifas, porque a gente tem a revisão tarifária está suspensa ainda no Rio, né? É nesse âmbito, é nessa esfera que vai se desenhar. Tudo é baseado no que prevê o contrato de concessão. O contrato de concessão prevê já algumas regras que a gente levou até para o decreto, né? O decreto trazia um pouco isso, que tem que ter aprovações prévias do regulador, que a gente vai discutir esses projetos no âmbito da regulação. Então, acho que a ideia é fazer tudo muito junto, e aí a gente consegue caminhar alinhados, porque havendo investimento e isso entrando na base de ativos, impacta na tarifa. Então, fazendo junto, eu acho que a gente consegue viabilizar os projetos já seguindo as regras do contrato de concessão, que é sempre o que vai ser mandatório. Qual o saldo do combustível futuro, na tua visão? Assim, o que a gente precisa fazer ainda para dar certo, né? A gente já tem uma regulamentação aí eu acho que a gente fazer, precisa amadurecer ainda. Tá todo mundo, acho que um pouco com essa visão de amadurecer, mas é super positivo, todo mundo vê de forma positiva. E à medida que avança, a gente vai ter uma noção mais clara dos impactos em cada elo da cadeia, né? Para a gente, como distribuição, ainda não tem nenhum impacto que eu destacaria aqui. O Rio, como a gente estava conversando, né, já tem uma previsão também de mandato. Na realidade do Rio de Janeiro, você acha que tem biometano oferta suficiente para ter um duplo mandato, assim, um mandato estadual, mas também na esfera O Rio não é federal? O estado que tem maior potencial, apesar de ser o que hoje mais produz, mas eu acho que a gente tem um cenário positivo dentro da nossa realidade, distribuir 7 milhões de metros cúbicos de gás por dia. A gente fala aí de poder chegar a mais de 1 milhão de metros cúbicos de biometano, então acho que faz sentido, tem potencial, um potencial que pode até aumentar, porque à medida que dê certo e que os projetos vão saindo, eu acho que mais produtores, mais investidores vão se interessar e a gente vai poder trabalhar, de repente, outros substratos que talvez fossem deixados de lado, enfim. Eu acho que é uma realidade boa para o Rio. Biometano no combustível futuro, a previsão é que o mandato se inicie em 2026, né? A CNPE vai definir uma curva ainda de metas de descarbonização. Você tem hoje um diagnóstico de quanto percentual hoje a gente daria de médio prazo para atingir assim, o mandato? Bem, foi como eu falei, a gente distribui hoje 7 milhões de metros cúbicos por dia. Na realidade do Rio, hoje a gente teria aí 150 mil metros cúbicos de gás, é bem pouco ainda. A previsão da Biogás é que nos próximos, até 2030, num curto, médio prazo, a gente chegue aí a mais de 1 milhão. Então eu acho que nos próximos 5 anos, eu acho que seria essa a realidade. 1 milhão e 7 no máximo seria a distribuição. Biometano dentro da distribuição. Certo. Eu acho que é o que a gente pode alcançar. Tá? Perfeito. E aí, casar isso com mobilidade tarifária, acho que é o grande desafio. Casar isso com mobilidade tarifária, ver os projetos que fazem sentido, porque quando a gente fala de 1 milhão já é muita coisa, então talvez a gente nem alcance isso tão rápido. Enfim, fazer chegar esse gás dentro da rede ou até o cliente da distribuidora. Acho que a gente ainda tem aí um caminho a percorrer, que a gente está percorrendo a passos largos, mas ainda é um caminho longo. Como a Renata brincou lá no painel, a gente olha ainda para o topo da montanha, ele está longe, mas a gente está chegando lá. Porque nessa conversa toda falta definir ainda qual vai ser a meta, né, de descarbonização, a curva, né, dessa meta, os critérios de mensuração dessas Tem o decreto, critérios de preço, se vai ser só molécula, se vai ser molécula com ativo ambiental, a regulamentação para os ativos ambientais, para que também os produtores possam rentabilizar a planta, porque para ele vender só a molécula, ele tem que conseguir rentabilizar a planta com outros produtos. E entram os certificados também, aí entram os certificados, enfim, acho que assim, todo mundo está muito bem, a gente está avançando, todo mundo falando a mesma língua, tem muitos passos ainda a serem dados, acho que a gente está no caminho, mas ainda tem muito para alcançar aí, para a gente ter metas, por exemplo, até 2030, como a gente gostaria. Eu acho que a gente tem bastante para avançar. Faz algum sentido a distribuidora entrar no mercado de certificados? Desculpa? A distribuidora entrar no mercado de certificados faz algum sentido? Eu acho que a distribuidora, no máximo, vai ser esse elo entre o produtor e o cliente. Diretamente a distribuidora adquirir certificados e revender, eu não diria que faz um sentido nesse momento.
mas a gente viabilizar isso entre produtor e cliente, como é a ideia dos contratos verdes, pode fazer sentido. Tá bom. Cris Delarte, então, conversou com a gente aqui. Cris, agradeço aí pela participação, pela gentileza. E faço o convite aí para você continuar conectado nas redes sociais, no canal do YouTube da Agência Eixos, porque tem mais conteúdo vindo diretamente do 11º Fórum do Biogás. Um abraço.